Vamos analisar hoje o mapa de um ator mundialmente famoso, falecido recentemente, né, que deixou toda aí uma geração de fãs tristes e saudosos por conta do sucesso que ele fez, por conta de quanto ele e o personagem dele era querido. Mas também ele deixou uma trajetória de vícios e problemas pessoais cruciantes. Tá bom? Vem comigo para a gente fazer essa análise, ok? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Dando aqui meus dois recadinhos iniciais, né, gente? Primeiro é sobre os meus atendimentos, ok? Já estou aí com a agenda aberta para a segunda metade de novembro. Então, se você tiver a fim de marcar uma consulta para ter vislumbres de autoconhecimento à luz da astrologia, estou à disposição. Tá? As condições e os preços estão aqui na descrição do vídeo. Tá? A sessão é de 2 horas, daí o vídeo fica gravado que eu disponibilizo para a pessoa. Tá bom? E o segundo recado, gente, é o pedido para você que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal, sabe que o vídeo vai ser bom, por favor, já deixe um like na confiança, tá? Porque isso aí ajuda o canal, que uma boa quantidade de likes passa para o YouTube a mensagem que o vídeo é relevante, que o vídeo é importante, tá bom? Eu peço essa força para vocês aí, ok? Não custa nada. Mas vamos falar do Matthew Perry, né? O Chandler lá da série Friends, que fez muito sucesso entre os anos 90 e os anos 2000. Né? O Matthew morreu recentemente, acho que foi 15 dias atrás, tá? De uma forma um tanto inesperada, suscitando uma série de comentários, de maneira que as pessoas estão esperando que saiam os laudos definitivos sobre a causa-morte. Tá? A morte dele deixou uma geração inteira de fãs tristes e saudosos por conta do sucesso da série Friends, que foi uma verdadeira febre na época, foi uma febre assim por uma década inteira. Tá? Eu confesso que eu sei muito pouco, assisti muito pouco a série, porque naquela época eu trabalhava feito um louco, eu não tinha lá muito tempo. Mas eu tinha irmãos que assistiam, tinha primos que assistiam, que falavam sobre a série. Né, de forma que, assim que aconteceu, né, que aconteceu agora a morte dele, eu fui fazer uma pesquisa, dar uma pesquisada para ver o que aconteceu com esse ator. Só que dessa vez eu dei muita sorte, né, porque no meu trabalho de pesquisa eu encontrei um vídeo do Beto Ribeiro. Né? Beto Ribeiro é aquele que tem o canal Crimes e Mistérios, SA. É um canal excelente, aliás. Ele é um youtuber muito famoso, que pesquisa sobre crimes, dá entrevistas em podcast, ele está sempre aí no YouTube. E ele fez um apanhado biográfico maravilhoso sobre a vida do Matthew Perry, baseado na autobiografia do próprio, na autobiografia do Matthew Perry, lógico, a autobiografia do próprio, da autobiografia do Matthew Perry, tá? De forma que ele acabou abreviando muito o meu trabalho. Tá? Eu vou fazer como eu sempre faço, eu vou começar com os dados biográficos do Matthew Perry, e para depois fazer a análise astrológica, mas vou já dando os devidos créditos ao vídeo do Beto Ribeiro. Estou deixando o link do vídeo aqui embaixo da descrição. E eu recomendo fortemente que vocês assistam o vídeo antes mesmo de assistir esse. Porque ele dá um apanhado muito completo da pessoa que foi o Matthew Perry. Né? E outra coisa muito interessante que vocês vão ver é como a biografia e as características do Matthew batem com o mapa natal dele. É impressionante isso. Tá? Confira o vídeo dele para você ver. O Matthew Perry nasceu em 1969, fruto de um relacionamento casual entre dois jovens, tá? De em torno de uns 20 anos. Um era um cantor e ator, né? Um homem muito bonito, chamado John Bennett Perry, e de uma jornalista canadense chamada Susan Morrison, que também era uma mulher muito bonita, tinha sido Miss e tudo. Né? Só que eram dois muito jovens, né? Muito ambiciosos, tentavam seguir suas carreiras, tal. E o filho não estava ainda no plano da vida de nenhum dos dois. Né? O Matthew veio, vamos dizer assim, entre aspas, por acidente. Né? Não estava planejado eles terem um Matthew. Eles até chegaram a se casar, mas só ficaram meses casados. Né? Depois cada um foi para o seu canto seguir sua vida. E nisso o Matthew Perry não tinha nem um ano de idade quando os pais se separaram. Tá? Só que isso marcou muito o Matthew Perry, tá? Porque ao longo do tempo, ao longo da vida dele, ele começou a se sentir um incômodo. Ele se sentia um incômodo.
alguém que veio para atrapalhar algo, né? Ele nunca se sentiu prioridade na vida nem da mãe nem do pai dele, tá? Porque cada um seguiu a sua carreira, cada um seguiu a sua vida, né? E ele não se sentia prioridade, ele se sentia como se estivesse ali muitas vezes atrapalhando, né? E esse sentimento de se sentir um incômodo, esse sentimento de não se sentir importante, de ser alguém que está sobrando, que veio, de alguém que veio assim por acidente, mais para atrapalhar do que outra coisa, marcou o psicoemocional desse menino indelevelmente. Outra situação que ocorreu, né, ainda antes dos pais se separarem, foi que ele chorava muito quando era bebê, né? Aí levaram no pediatra, e o pediatra, ao invés de tentar ver o que a criança tinha, se tinha gases, estava com fome, o que fosse, receitou um opioide para a criança, né? Ou seja, ele viu o que a criança tinha, receitou um opioide, que é um analgésico extremamente viciante, para a criança dormir, né? E foi o primeiro contato que o Matthew viria a ter com esse tipo de droga, e mais tarde viria a ser um problema muito sério na vida dele. Depois da separação dos pais, ele foi morar com a mãe no Canadá. A mãe, como eu disse, era canadense, o Matthew tinha duas cidadanias, americana e canadense. E ele passou a ver o pai muito esporadicamente, tá? E a mãe, por sua vez, se jogou na profissão, se jogou na carreira, se tornou uma mulher muito famosa, muito bem-sucedida, secretária até de um primeiro-ministro canadense da época, que foi o Pierre Trudeau, tá? Que é pai do atual primeiro-ministro do Canadá, que é o Justin Trudeau, que inclusive foi amigo do Matthew Perry na infância. Teve um lance até que os dois brigaram, mas quanto assim de moleque, né? Só que o Matthew, ele se sentia muito solitário, né? Ele era criado praticamente sozinho, a mãe sempre correndo atrás da carreira, o pai longe, vivendo nos Estados Unidos, né? Vivendo a própria vida, correndo atrás da carreira dele. E esse sentir-se solitário, ele se sentia muito solitário, né? E esse sentir-se solitário é diferente de se sentir só, né? Porque a solidão é diferente de solitude. Você pode estar sozinho e não se sentir solitário, tá? Só que o sentir-se solitário ele traz uma conotação de abandono, tá? Que é como ele se sentia. E pelo jeito também colaboravam para isso, né? Porque o Beto Ribeiro conta no vídeo que com 5 anos de idade ele foi visitar o pai sozinho. A mãe colocou ele no avião nas mãos do funcionário da companhia aérea e ele voou sozinho do Canadá para os Estados Unidos para ver o pai, tá? Outra coisa que marcou muito ele foi a constante mudança de endereços, né? Ele e a mãe estavam sempre mudando de trabalho. E isso aí fez com que ele começasse a se sentir sem chão, começasse a se sentir sem base, né? Há uma característica no mapa do Matthew, no mapa natal do Matthew, que a gente vai analisar, que é de uma criança que ele precisava de rotina. Ele precisava sentir uma rotina para não se sentir inseguro, tá? Para não se sentir que havia um chão debaixo dele, né? E essa rotina não veio, né? A gente vai analisar depois isso no mapa dele. Depois os pais se casam, né? Tem filhos desses casamentos, tá? E isso ainda reforça mais o sentimento que ele tinha de se sentir sobrando, tá? De se sentir uma palavra que o Beto Ribeiro usa no vídeo dele, tá? Ele se sentia um apêndice, algo que está ali por acidente, né? Algo que se pudesse era melhor até não estar ali, porque podia até dar trabalho, né? E aí ele se tornou um adolescente rebelde, começou a fumar, começou a beber, começou a dar trabalho, né? Mas ele começa a atuar em peças ali onde ele morava, no Canadá, e ele descobre um talento para a comédia, tá? E aí ele vai para os Estados Unidos procurar o pai dele. O pai dele estava lá em Los Angeles, aí atuava como ator, apesar de nunca ter sido aquele ator. Era um ator assim, mais ou menos. Vai fazer uma ponta, outra, um papel, outro, tal. E aí, muito lentamente, com muita dificuldade, ele começa a carreira dele, né? Faz aí uns trabalhos pequenos, uns trabalhos medíocres e tal, até que apareceu a oportunidade do seriado Friends, né? Nessa altura ele já estava bebendo bastante, fumando bastante, já estava incluído, inclusive, na cocaína, e por conta de um acidente que ele sofreu num jet ski, ele teve que tomar opioides parador, né? Que é aquele mesmo remedinho que deram para ele quando ele era bebê. Tá? Não sei, provavelmente aquilo desencadeou algo que estava ali latente, né? E o que começou como um comprimido por dia virou um vício de 55 comprimidos ao dia. 55. Quando ele não conseguia a receita, ele comprava de traficante de remédio. Tá? Os opioides chegaram, inclusive, a travar os intestinos dele. Tá? O cólon, né, a parte do intestino, chegou a explodir, porque ele não conseguia evacuar. Tá? Você vê a situação que o Matthew chegou.
Eu vou parar com o resumo biográfico por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Remeto vocês novamente ao vídeo do Beto Ribeiro para mais detalhes, tá? Deem uma passada lá, assistam, que vale muito a pena. Mas assistam depois, por favor, retornem aqui para ver a parte astrológica, né? Mas vamos seguir agora para a gente ver a parte astrológica, tá? Me acompanhe. Bom, de cara a gente pode ver o seguinte, gente. Com esse Saturno aqui de 10ª casa, ó, aqui, ó, a gente já vê que ele era uma pessoa ambiciosa, tá? Ele queria subir no topo. Saturno da 10ª casa sempre fala de ambição, né, de querer subir na carreira, ainda que demore um pouco e haja dificuldades, né? Onde está Saturno, nada é fácil, tá? Sendo que Saturno é regente da 6ª casa, ok? Sendo que ele, então, indica que ele queria subir através do trabalho dele, tá? Ele queria ir ao topo, né? Ele queria conquistar as metas de vida dele através do trabalho dele. Okay? Tem gente que pode querer através da política, tem gente que pode querer através da religião, tem gente que pode querer através do casamento, sei lá. Mas no caso dele era através do trabalho, tá? Mas aí você vai me perguntar, que um planeta como Saturno, né, que é um planeta seco, tá, presente muito no mapa de executivos, de homens de negócio, etc., vai estar na 10ª casa de um ator, né? Só que observem bem que o dispositor desse Saturno é essa Vênus aqui, ó. Uma Vênus que está na 12ª casa em Câncer, né? É uma Vênus sensível, é uma Vênus intuitiva, influenciável, né? Vênus aqui também pode mostrar amores escondidos ou amores impossíveis e idealizados, amores complicados também. Tá? Isso ocorreu muito na vida dele, né? Ele, por exemplo, se apaixonou pela Jennifer Aniston uma época, antes mesmo dos Friends, né? Antes de irem trabalhar no Friends. Não foi correspondido. Né? Depois ele teve um caso de amor meio escondido com a Julia Roberts e depois vários outros casos que ele teve com várias atrizes, mais pegação assim, entre outras coisas, tá? Mas essa Vênus aí, dispositora desse Saturno, mostra de cara que é uma indicação para as artes, tá bom? Uma indicação para a parte artística, né? Como também poderia mostrar uma indicação para a parte financeira, como também poderia mostrar uma indicação para a parte diplomática, né? A gente está falando de Vênus aí. E é uma Vênus bem aspectada, mostrando que em termos de carreira ele foi bem sucedido, né? Se você analisar bem, ó, Vênus faz um sextil aqui com Mercúrio, ó. Ele está Vênus aqui fazendo um sextil exato com Mercúrio, está aqui. E fazendo um trígono com Netuno. Né? Então, essa sextil de Vênus com Mercúrio mostra talento para escrever, talento para escrita. Né? Devemos lembrar também que ele era roteirista. Ele também escrevia, né? E escrevia bem, inclusive. E aí faz um trígono aqui com o Netuno. Ó. Um trígono de Vênus com Netuno. Tá vendo? Aqui. Mostrando também talento para as artes em geral, principalmente para as artes cênicas. Né? Mas o regente dessa Vênus e dessa 12ª casa é quem? É a Lua. Está aqui. Ó. E aí a coisa começa a complicar, porque essa Lua está muito mal aspectada. Podem verificar aqui. Ó. Só tem oposição e quadratura. Tá? E a 12ª casa, né, que tá aqui, né, ela fala de solidão. Né? E o regente da 12ª casa na 4ª fala de uma solidão que vinha do lar dele, né, que ele sentia do lar, né, no lar de origem dele, no caso aí a 4ª casa, né, envolvendo a Lua, ou seja, envolvendo a mãe dele. Né? Essa Lua está muito problemática. Essa Lua a gente vai desenvolver mais sobre ele, sobre os sentimentos dele em relação à mãe dele. Então ele sentia muito sentimento de solidão, muito sentimento de tristeza e de desamparo vindo do lar de origem dele, envolvendo a mãe, envolvendo a Lua. Tá? Eu vou insistir um pouquinho aqui também no seguinte, que esse eixo, ó, esse eixo de oposição Saturno-Lua aqui, né? Ele é de fundamental importância para a gente tentar entender a personalidade do Matthew Perry, tá? Dos traumas e complexos que vieram da infância dele. Tá?
Mas antes, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Ele tem leão no ascendente. Né? Vamos olhar aqui. Ele tem leão no ascendente, tá? Com o sol na primeira casa. Então, primeira coisa, leão no ascendente, principalmente com o sol na primeira casa, mostra aparência com o pai. Né? Veja essa foto aqui dele, né, com o pai dele. Tá? Então, leão no ascendente, principalmente com o sol na primeira casa, e mais ainda com o sol conjunto ascendente, mostra uma indicação muito séria de aparência física com o pai. Tá? Porque o ascendente é o corpo físico e o sol é uma indicação do pai. Né? Eu tenho uma situação similar aqui em casa. A minha filha tem leão ascendente e sol em leão, conjunto ascendente. Né? Ela poderia ter saído parecida com a mãe, que sempre foi uma mulher muito bonita, né? Mas coitadinha, acabou sendo parecida comigo. Né? E é tão leonina e pretensiosa que ela diz que eu sou a cópia dela, e não o contrário. Não é ela que é minha cópia, eu que sou a cópia dela. Entendeu? Coisas do signo de leão. Né? Mas o Matthew Perry, ele era uma pessoa que falavam que a modéstia não era o forte dele. Né? E com o ascendente leão, com o sol aqui de primeira casa, sintam como deve ter sido complicado para esse menino se sentir sobrando, se sentir negligenciado, se sentir sem importância. Imagine os traumas que isso gerou. Agora a gente volta para essa oposição Lua-Saturno aqui. Né? Vamos voltar a se referenciar essa oposição aqui. Ó. Não, errei de novo. Que está aqui. Isso aqui representa uma série de coisas. Tá? Primeiro, a Lua está na quarta casa, que sempre fala de mudanças constantes. Mudança de quê? Mudança de residência. Tá? Principalmente na infância. Né? Porque Lua é infância, a quarta casa é infância. Né? A Lua ela é muito mutável, né? Ela é muito instável. Tá? E isso acabou confrontando com a necessidade que ele tinha de rotina, pois ele tem Saturno como regente da sexta casa. Olha aqui. Ó. Né? Saturno é regente da sexta casa. Né? E está oposto à Lua. Então, aquela coisa da mãe dele, por conta de carreira, sempre está mudando de residência, acabou confrontando a necessidade que ele tinha de rotina, porque Saturno envolvido na sexta casa em mapas infantis mostra uma necessidade de rotina na infância. Tá? E essa Lua aqui, né, que é um simbólico da mãe, né? Mostra que aquela coisa de mudança de residência atrapalhou essa necessidade aqui. Tá? Essa Lua em Escorpião ela é muito sensível, né? É uma Lua que tem medo de perder o controle, é uma Lua que tem emoções profundas, também é uma Lua também apaixonada, né? Talvez a primeira paixão da vida dele tenha sido a mãe dele, né? Aquela coisa do complexo de Édipo. Tanto que a Lua é dispositora dessa Vênus aqui, essa Vênus que está aqui, né? E nenhum relacionamento dele deu certo. Tá? Então, até que ponto a motivação em busca de uma mulher não era de fato encontrar a mãe dele, né? Que sempre foi distante dele. Essa oposição com Saturno aqui, ó. Essa oposição com Saturno no eixo parental, que é a quarta e a 10ª casa, mostra um sentimento de falta, um sentimento de falta de afeto, falta de cuidado. É um dos indicadores de depressão, tá? de carência emocional. Isso tudo afetando a forma como ele encarava o mundo. Olhem bem que essa oposição aqui acaba descarregando aonde? Descarrega no ascendente dele. Ó, olha aqui. Faz uma T-square com o ascendente dele. Né? Isso afetou a forma como ele lidou com o mundo. Né? Isso daí deve ter afetado muito a saúde dele, tanto física quanto emocional. Tá? Porque, veja bem, afeta o ascendente, que é o corpo físico. Né? Envolve Saturno, que é o regente da sexta casa. Que a sexta casa, o que é? É uma casa de saúde. E envolve a Lua, que envolve o emocional. Tá? Que é regente de o quê? Regente da 12ª casa. Então envolve também a saúde, tanto emocional, física e psíquica dele. Ok? Veja bem como essa oposição afetou a vida desse menino, afetou a vida desse moço. Tá? Então a gente vê que ele era bem sequelado. Tá? Observem só.
É bem possível que aquele lado dele de imodéstia, né, de dizerem que a modéstia não era o forte dele, poderia ser bem um mecanismo de defesa. Né? Porque o ascendente também fala de mecanismo de defesa, né? Da sua postura frente ao mundo, que pode demonstrar uma forma de como você se defende. Tá? E esse mecanismo de defesa escondendo a extrema insegurança que ele sentia resultante daquela oposição Lua-Saturno. E essa oposição mostra bem uma coisa que o Beto Ribeiro falou no vídeo dele, tá? Que eu já falei para vocês irem lá ver, né? Mas depois, por favor, voltem aqui, né? Que por mais que ele tivesse mágoa da mãe, né, essa oposição aqui, né? Por mais que ele tivesse mágoa da mãe, por mais que ele sentisse a frieza da mãe, ele queria ser como ela, né? Quando ele decidiu ser famoso, um dos motivos, né, que o levou a querer ser famoso, foi a inspiração que ele teve na mãe dele, que ele via como uma mulher vencedora, uma mulher linda, alguém que todos olhavam assim com admiração, né? Então, de novo, o negócio do complexo de Édipo, né? Tá? Então ele se tornou famoso, ele achou que a mãe passaria a olhar ele com mais atenção. Tá? E o mundo também começaria a dar mais atenção para ele, a olhá-lo com mais consideração, né? E isso mostra bem o aspecto da oposição, gente. Né? Nesse aspecto de oposição, nós temos o mecanismo de defesa da projeção. Veja o vídeo sobre a Sinéad O'Connor, que está aqui no canal, que ela tem uma oposição que mostra o quanto ela criticou e combateu a Igreja Católica, que é uma religião hierarquizada e organizada, mas que quando ela procurou uma religião, ela também procurou uma religião hierarquizada e organizada. Tá? Porque no aspecto de oposição, você tanto assume um papel como assume o outro. Né? Porque os dois lados estão dentro de você. Tá? E no caso dele, ele procurou chamar a atenção da mãe, se tornando famoso e admirado como ela. A oposição é o aspecto da oposição funcionando. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Ele procurou chamar a atenção da mãe, né? Tentou ser famoso para chamar a atenção da mãe, só que tomando o papel um pouco do pai dele, tá? Porque ele foi atrás da profissão do pai dele. A mãe era jornalista, mas quem era ator era o pai. Olha aqui esse trígono do Sol com o meio do céu. Olha aqui, ó. E é um trígono poderoso, é um trígono exato, ó. Né? Tá? Então ele foi ser ator como o pai dele. Tá? De novo, alguma coisa aqui envolvida com o complexo de Édipo. Tá? O negócio entrou na minha cabeça aqui no site que tinha complexo de Édipo envolvido aqui. Tá? Esse Netuno está em quadratura com o Sol. Tá aqui, ó, quadratura com o Sol. E em paralelo com a Lua. Olha aqui, ó, Netuno em quadratura com o Sol e paralelo com a Lua. O paralelo funciona como uma conjunção, ok? E aqui sim, né, mostra aquela coisa de... Primeiro que ele era uma pessoa que não se via direito, né? Ele não se conhecia direito, tá? Ele não se encontrava direito, ele não sabia bem quem ele era. Tá? Netuno em conjunção com luminares turva um pouco a percepção da pessoa, da personalidade da pessoa, turva um pouco a percepção de quem a pessoa é, de como ela se vê, entendeu? E é uma indicação fortíssima de vícios, tá? Tanto em drogas como em álcool, né? Porque Netuno é aquela coisa da dissolução. A partir do momento que ele dissolve o teu ego e ele dissolve o teu emocional, e você busca alguma coisa além disso, muitas vezes você vai buscar alguma coisa além através dos efeitos de álcool e através dos efeitos de drogas. Tá? É muito difícil encontrar pessoas que tenham aspectos tensos entre Lua ou Sol, né? Ou Lua e o Sol, né? Com o Netuno, que não tem esse tipo de problema, ou que pelo menos já não tenha tido. Ou então que um dos genitores, né, tenha tido esse problema. É muito comum também que um dos genitores, seja o pai ou a mãe, tenha tido problema, seja com álcool ou com drogas. Tá? Marte é o regente da 10ª casa. Tá? Isso daqui mostra que ele tinha talento para o entretenimento, né? Um talento para uma profissão voltada para o entretenimento, que foi o caso dele também, ou também para o esporte, porque a gente está falando de Marte. Tá? Lembrando que o Matthew Perry ele foi um tenista muito talentoso.
né? Ele pensou, inclusive, em ser tenista profissional. Na época que ele morava no Canadá, ele chegou a treinar tênis 10 horas por dia. Né? Então ele tinha aquela coisa, a paixão pelo tênis, a paixão pelo esporte tênis. Né? Então aqui também tinha uma indicação que ele poderia também se dedicar a isso daí. Ele tinha até um certo talento para se dedicar a isso. Tá? Temos também aqui uma indicação de língua afiada e raciocínio rápido. Nós temos aqui uma quadratura de Marte com Mercúrio. Olha aqui. Ó. De novo. Ó, essa quadratura está indicada aqui no aspectário. Ó. Mercúrio quadrando Marte. Né? Reforça o lado de comediante dele. Né? Aquela comediante precisa ter a língua afiada e precisa ter raciocínio rápido. Né? E ele foi um dos únicos dos atores de Friends envolvido com a escrita de roteiro. Nós temos essa tensão aqui entre Marte e Mercúrio, encontrando uma válvula de escape aqui nesse sextil com Vênus, que a gente já comentou. Ó, essa tensão Marte e Mercúrio encontrando uma válvula de escape nesse sextil com Vênus. Tá? O talento para escrever. Tá? Então ele tinha talento para se expressar, né? com elegância, ser um comediante até elegante, com talento para se escrever, com raciocínio muito ferino, com raciocínio muito rápido, e também aqui mostrando o seguinte, mostrando também uma mente muito profunda para pesquisa, né? Muito profunda para escrever, muito profunda para se interessar pelas coisas. Tá? Você tem essa conjunção de Mercúrio em Virgem é um Mercúrio muito inteligente, ele está dignificado, né? Com essa conjunção com Plutão. Né? Então a gente vê uma mente obsessiva, né? Aquele cara que quando se interessava por algo ia fundo. Tá? Ou então ficava escrevendo e reescrevendo, lendo e relendo as coisas 1 milhão de vezes. Né? Outra indicação para comédia, né? Uma carreira como comédia, é que ele tem, né? Voltando a falar de Marte, né? Marte como regente aqui da 10ª casa, né? Um Marte em Sagitário. Né? Então, o Marte em Sagitário. Sagitário é o signo de comédia, né? É o signo das pessoas que brincam muito. Né? As pessoas que são bastante espirituosas, vamos dizer assim. Né? E aí, com essa tensão com Mercúrio, né? E Mercúrio nesse sextil aqui com Vênus, né? Dá toda aquela coisa, se a gente fizer um raciocínio esférico, você consegue ver aí uma indicação muito séria para a comédia, começando com esse Marte. Né? Começando com esse Marte aí, sendo num signo que é um signo espirituoso, que é um signo de pessoas que brincam muito, que muitas vezes não levam muita coisa a sério. Né? E aí, para a gente, né, terminar, ou quase terminar, vamos dizer assim, nós temos o regente da 9ª casa na terceira, um dos regentes da 9ª casa na terceira, que é Júpiter. Né? E aqui, uma coisa que o Beto Ribeiro fala no vídeo dele, é que ele, no livro, na autobiografia dele, ele fala muito de Deus, fala muito de religião. Né? Então, ele falando, né, de Deus e de religião, então, o regente da 9ª na terceira. Né? E ainda mais envolvendo Júpiter, né? Que Júpiter é um planeta que fala de religião, fala de Deus, fala dessas coisas todas. Né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a morte dele. Tá? Pelo que eu pesquisei até agora, parece que não havia qualquer tipo de droga envolvida. Né? Pareceu realmente ser um acidente por afogamento. Tá? Agora, esse Netuno aqui, tá? Esse Netuno, quando ele é em mau aspecto com o Sol, como ele está realmente em mau aspecto com o Sol, né? Em mau aspecto com a Lua, que ele está com esse paralelo com a Lua, que funciona como uma conjunção, tal, pode indicar alguma morte por problemas com droga, overdose? Até pode, né? Mas porque ele era uma pessoa que já tinha problemas com isso, tá? Mas a gente tem a seguinte possibilidade também, ok? Leão no ascendente, tá? Ele indica sensibilidade cardíaca, sensibilidade na parte do coração, tá? Porque o leão rege o coração, né? Ainda mais com esse sol na primeira casa, né? Significa que todo mundo que tem ascendente em leão terá problemas cardíacos? Não. Tá? É apenas uma possibilidade, mas reforçada no caso dele por conta dos excessos, né? Por conta da obesidade, que ele estava muito obeso, por conta dos vícios, tá? Que isso aí tudo enfraquece o coração. Tá? E na casa 8 nós temos peixes. Né? Peixes como entrando na casa 8, ó, na cúspide da casa 8. Né?
cujo regente é Netuno, que está na quarta casa aqui, certo? Em aspecto difícil com o Sol. Ou seja, uma morte no lar, né? Porque o regente a oitava casa é a casa da morte. O regente da oitava, na 4, uma morte no lar. Né? Que pode sim ter envolvido o coração, por conta do Sol, né? Drogas, por conta de Netuno, ou afogamento, tá? Porque Netuno também rege o mar. Né? A gente está falando do mar, está falando de água aqui. Tá? Então, pode ter sido um problema cardíaco que resultou no afogamento, ele está lá na banheira da casa dele, ter tido um mal súbito cardíaco e acabar se afogando? Pode, é bem possível isso. Tá? Mas tudo isso são conjecturas, né? Vamos esperar o laudo das autoridades, tá? Eu não serei leviano aqui a ponto de cravar qualquer determinação ou cravar qualquer prognóstico. Tá? Não sou vidente, nem metido a vidente, nem nada disso, ok? Se você gostou do vídeo, deixa aí um joinha, né? Se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostam do assunto. E não esqueça também de deixar o seu comentário caso queira. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, cuidem-se. Tchau a todos e a todas, ok?